O sol de meio-dia batia forte nas ruas movimentadas de Myeongdong, em Seul, onde o ar cheirava a comida de rua e perfumes baratos misturados ao suor da multidão. Ji-eun, com seus 24 anos e um carrinho de vendedora ambulante carregado de acessórios falsificados, empurrava o veículo com determinação. Seus cabelos pretos estavam presos em um coque bagunçado e o avental manchado de poeira grudava em sua pele suada. Ela mal conseguia se mexer naquele dia. As dívidas da família a pressionavam como um peso invisível, e cada venda era uma batalha para sobreviver na capital impiedosa. De repente, um homem alto bloqueava a calçada estreita, parado como uma estátua de mármore. Vestido em um terno impecável de alfaiataria italiana, ele ignorava o fluxo de pedestres, os olhos fixos em algo além da multidão. Ji-eun rangeu os dentes. "Ei, senhor, sai da frente, por favor. Estou tentando trabalhar aqui", gritou ela, mas ele nem piscou. A frustração explodiu. Com um empurrão firme no ombro dele, ela o deslocou o suficiente para passar. "Desculpe, mas não dá para ficar no meio do caminho como se fosse dono da rua." O homem se virou devagar, e Ji-eun congelou. Seus olhos escuros afiados como lâminas a perfuraram. Ele era alto, com traços esculpidos que pareciam saídos de um drama de TV. Queixo quadrado, cabelo preto penteado para trás e uma presença que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Min-ho, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras de Seul, não estava acostumado a ser tocado por estranhos, muito menos por uma garota comum como aquela. Seus homens, 2 gorilas de terno posicionados a poucos metros, trocaram olhares tensos, as mãos instintivamente indo para os coldres escondidos. "Você me empurrou?" disse ele, a voz baixa e controlada, como o ronco distante de um motor. Havia um traço de diversão em seus lábios, algo raro para alguém que ditava ordens com um aceno de cabeça e via rivais desaparecerem nas noites chuvosas de Gangnam. Ji-eun engoliu em seco, mas ergueu o queixo, o coração martelando. Ela não sabia quem ele era, mas algo nele gritava perigo. O tipo de perigo que as histórias de rua sussurravam sobre os donos invisíveis da cidade. "Sim, empurrei. Você estava bloqueando todo mundo. Se é tão importante, contrate um segurança para te carregar por aí." As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, e ela riu nervosamente, tentando disfarçar o tremor nas mãos. A multidão ao redor seguia seu ritmo, alheia à tensão que crescia como uma tempestade. Min-ho inclinou a cabeça, estudando-a. Aquela garota era diferente das mulheres que orbitavam seu mundo, não uma socialite de Itaewon ou uma espiã disfarçada. Ela cheirava a vanila barata do sabão e ao quinte que provavelmente comera no café da manhã. Seus olhos castanhos brilhavam com uma faísca de teimosia que o intrigou. Por um segundo, ele imaginou aquelas mãos pequenas em sua pele, não em um empurrão, mas em algo mais íntimo. Sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. "Você tem coragem. Ou é só burrice?" Ji-eun bufou ajustando o carrinho. "Coragem para sobreviver nesse caos que é Seul. Se todo mundo parasse para admirar a vista, a cidade ia parar." Ela gesticulou para as vitrines reluzentes de lojas de cosméticos e os vendedores gritando promoções em coreano e inglês. Myeongdong era o coração pulsante do consumismo, mas para ela era só um campo de batalha diário. Seus pais, em um apartamento apertado em um subúrbio de Incheon, dependiam do que ela mandava todo mês. Um erro, e tudo desmoronava. Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de seu perfume caro, algo amadeirado e masculino, a envolveu, fazendo seu estômago revirar. "Talvez eu deva te compensar pelo incômodo." Seus dedos roçaram levemente o braço dela ao pegar uma pulseira falsa do carrinho, como se testasse a textura. O toque foi elétrico, breve demais para ser acidental, e Ji-eun sentiu um calor subir pelo pescoço. Quem era esse cara? Parecia um ator de K-drama, mas com uma aura que gelava o sangue. "Não precisa. Compre algo se quiser ajudar", rebateu ela forçando um sorriso. "Ou saia da frente de novo." O humor aliviou o ar por um instante, e Min-ho riu baixinho, um som rouco que ecoou em seu peito. Seus homens se aproximaram, sussurrando algo em seu ouvido,
mas ele os dispensou com um gesto. Enquanto isso, do outro lado da rua, um grupo de homens de ternos mal ajustados observava a cena. Rivais de uma facção de Busan, eles haviam seguido Min-ho até ali, planejando um golpe em uma de suas operações de contrabando no porto de Incheon. A garota era uma distração inesperada, mas perigosa. Um deles sacou um telefone, murmurando coordenadas. Ji-eun não notou nada disso. Ela só via o homem à sua frente, agora examinando a pulseira com um interesse fingido. "Quanto por isso?" perguntou ele, os olhos voltando para os dela, intensos, como se a despisse camada por camada. 500 won. Mas para você, 1000, pelo susto que me deu, brincou ela, o coração acelerado. Ele pagou com uma nota de alto valor, sem pedir troco, e seus dedos se demoraram nos dela ao entregar o dinheiro. O calor de sua pele a queimou, e por um segundo o mundo barulhento de Myeongdong sumiu. Havia algo ali, uma faísca de desejo misturada a medo, que ela não conseguia ignorar. Mas então, um grito cortou o ar. "Chefe, eles estão vindo!" Um dos homens de Min-ho apontou para o grupo do outro lado da rua, que agora avançava com passos decididos. Min-ho amaldiçoou em voz baixa, empurrando Ji-eun para trás do carrinho. "Fique abaixada, isso não é brincadeira." O pânico a invadiu enquanto tiros ecoavam, não letais ainda, mas avisos que ricocheteavam nas vitrines. Ji-eun se encolheu, o corpo dele a protegendo como um escudo humano. Quem diabos era ele? E por que, no meio do caos, seu toque a fazia querer mais? Quando os rivais se aproximaram, Min-ho sacou uma arma com precisão letal, mas seus olhos voltaram para ela uma última vez. "Você acabou de entrar no meu mundo, vendedora. E não vai ser fácil sair." O caos irrompeu em Myeongdong como uma bomba de fumaça, com pedestres gritando e correndo em pânico, enquanto os tiros de aviso ecoavam pelas ruas lotadas. Ji-eun se encolheu atrás do carrinho de acessórios, o coração disparado como um tambor de guerra, o corpo de Min-ho pressionado contra o dela em uma proteção instintiva. Seu perfume amadeirado misturava-se ao cheiro acre de pólvora e ao suor frio que escorria por sua nuca. "Fique quieta", murmurou ele, a voz rouca colando em seu ouvido, enviando um arrepio inesperado pela espinha dela. Medo misturado a algo mais perigoso, mais vivo. Os rivais de Busan avançaram, mas os homens de Min-ho reagiram rápido. 2 bodyguards corpulentos, que Ji-eun agora via como os gorilas que flanqueavam o estranho mais cedo, sacaram armas e revidaram com precisão treinada. Um deles, um cara de rosto marcado por cicatrizes e chamado Kang, pela forma como Min-ho o chamava, gritou ordens em coreano rápido. "Cubram o chefe! Os bastardos estão armados!" O outro, mais jovem e atlético, chamado Tai, arrastou um transeunte para longe do fogo cruzado. A multidão se dispersou como formigas em debandada, deixando para trás bolsas abandonadas e o tilintar de bijuterias caindo do carrinho de Ji-eun. Min-ho atirou uma vez, certeiro o suficiente para derrubar o líder dos rivais, um homem magro com tatuagens subindo pelo pescoço, que caiu gemendo contra uma vitrine de cosméticos. O resto recuou, xingando em dialeto do sul, desaparecendo nas ruelas laterais que levavam ao mercado noturno. A polícia de Seul chegaria em minutos, sirenes já uivando ao longe, mas Min-ho não esperou. Ele se virou para Ji-eun, os olhos escuros flamejando, com uma intensidade que a fez engolir em seco. "Levante, agora, você vem comigo." "Eu? Por quê? Eu nem te conheço", protestou ela. Mas sua voz saiu fraca, tremendo enquanto se erguia, as pernas bambas. O carrinho estava tombado, acessórios espalhados como confetes de um pesadelo. Seus ganhos do dia, e talvez da semana, estavam perdidos no asfalto sujo. Min-ho a pegou pelo braço, o toque firme, mas não brutal, e a puxou para uma van preta estacionada a uma quadra dali, ignorando os olhares curiosos dos poucos que permaneciam. Kang e Tai os cobriram, um deles chutando o carrinho para o lado como se fosse lixo. Dentro da van, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor sufocante da rua. Ji-eun se encolheu no banco de couro,
o corpo ainda vibrando com adrenalina. Min-ho sentou ao lado dela, perto demais, sua coxa roçando a dela acidentalmente ou não. Quem diabos são você? E aqueles caras? Isso é loucura! Explodiu ela, virando-se para ele. Seus olhos encontraram os dele, e por um segundo, o mundo parou. Ele limpava o suor da testa com um lenço impecável, o colarinho da camisa aberto revelando a pele bronzeada do pescoço, marcado por uma cicatriz fina que ela não notara antes. Eu sou Min-ho, e aqueles eram inimigos que não deviam estar aqui. Ele pausou, um sorriso torto curvando os lábios. Você me empurrou na rua e agora isso. Karma, talvez? Havia humor na voz dele, leve como uma brisa, mas seus olhos traíam a possessividade, como se ela já fosse dele para proteger ou para punir. Ji-eun riu, nervosa, esfregando os braços para afastar o frio. Karma, eu só queria vender minhas porcarias, meu carrinho. Meus pais vão me matar se eu não mandar dinheiro esse mês. Ela pensou em sua uma, cozinhando ramyeon em um fogão antigo em Incheon, e no APA, tossindo por noites em claro de tanto trabalhar na fábrica. Aquela vida simples agora parecia um sonho distante, engolida pelo mundo sombrio desse homem. A van serpenteava pelas avenidas de Gangnam, passando por arranha-céus reluzentes e cafés chiques, onde casais riam sob luzes neon. Min-ho gesticulou para Tai, que dirigia. Leve-a para o esconderijo em Apgujeong e chame o doutor. Ela pode estar em choque. Ele se inclinou para Ji-eun, o hálito quente roçando sua orelha. Você salvou minha dignidade hoje, vendedora, empurrando um chefe da máfia como se eu fosse um turista perdido. Ninguém faz isso. Chefe da máfia? As palavras dela saíram em um sussurro chocado. Ela recuou, mas o espaço era pequeno, e sua mão acabou pousando no joelho dele por acidente. O músculo tenso sob o tecido da calça a fez corar, puxando a mão de volta como se queimasse. Você é louco? Eu sou só uma garota vendendo pulseiras falsas. Deixe-me ir, por favor. Min-ho pegou a mão dela antes que escapasse, segurando-a com gentileza surpreendente. Seus dedos eram calejados, quentes, contrastando com a frieza calculada de sua reputação, que ela agora imaginava sussurrada em becos escuros de Hongdae. Não posso. Você me viu, me tocou, e aqueles de Busan. Eles vão usar qualquer fraqueza. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se ali, e Ji-eun sentiu um calor traidor subir pelo peito. Havia ciúme ali? Possessividade, como se o simples fato de ela existir no mundo dele já o irritasse e o atraísse ao mesmo tempo. Eles pararam em um prédio discreto em Apgujeong, um bairro de luxo com boutiques de grife e restaurantes escondidos. Kang ajudou Ji-eun a descer, mas Min-ho a guiou pelo braço, ignorando os protestos dela. Dentro do apartamento, um loft minimalista com vistas para o rio Han, mobília de design escuro e uma garrafa de soju aberta na mesa. Ele a fez sentar em um sofá de veludo. Coma algo. Você parece que vai desmaiar. Ele serviu uma tigela de bibimbap que alguém havia preparado, o aroma picante enchendo o ar. Ji-eun comeu devagar, os olhos vagando para ele enquanto ele falava ao telefone em voz baixa, dispensando rivais e ordenando vigilância. Uma mulher mais velha, provavelmente a cozinheira ou governanta chamada Halmeone, trouxe chá de ervas, lançando um olhar curioso para a convidada inesperada. O Sr. Min-ho nunca traz visitas assim, murmurou ela em coreano, mas Ji-eun entendeu o suficiente para corar. Quando ele desligou, sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que o joelho dele tocasse o dela de novo. Por que você? Por que me defender? Perguntou ela, a colher parada no ar. O humor escapou. Ou foi só porque eu te empurrei e você quis retaliação? Min-ho riu, um som genuíno que suavizou suas feições duras. Talvez. Ou talvez porque você é a primeira que não treme só de me olhar. Ele estendeu a mão, traçando o pulso dela com o polegar, um toque leve que enviou faíscas pela pele dela. Mas agora, você fica aqui até eu resolver isso. Ordens minhas. Ji-eun puxou a mão, mas não com força, o corpo traindo-a com um formigamento.
Ordens? Eu não sou sua prisioneira. No entanto, quando ele se inclinou mais perto, o cheiro dele a envolvendo como uma promessa perigosa, ela não se mexeu. A atração crescia, um fio esticado entre o perigo e o desejo, e o mundo lá fora, sua vida simples em Seul, parecia cada vez mais longe. De repente o telefone de Min-ho tocou, e seu rosto endureceu. Eles sabem dela. Vão atrás da família dela, em Incheon. Ele se levantou, os olhos flamejando com uma fúria protetora que a deixou sem fôlego. Você cruzou uma linha hoje, Ji-yeon, e agora eu protejo o que é meu, querendo ou não. O ar no loft de Apgujeong parecia mais denso agora, carregado com a urgência das palavras de Min-ho. Ji-yeon sentiu um frio percorrer sua espinha, as mãos tremendo ao largar a colher na tigela de bibimbap, quase intocada. Minha família? Como assim eles sabem? Eu nem fiz nada! Exclamou ela, a voz subindo em pânico. Seus olhos castanhos se arregalaram, fixando-se no rosto dele, que agora estava tenso como uma máscara de pedra. O rio Han brilhava lá fora, através das janelas panorâmicas, mas o mundo lá dentro era um redemoinho de sombras e segredos. Min-ho se passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração que humanizava sua figura imponente. Ele se agachou na frente dela, os joelhos quase tocando os dela, forçando-a a encará-lo de perto. Eu não queria isso. Você era só uma distração no meio da rua. Mas aqueles vermes de Busan são como cães farejadores. Viram você comigo e vão usar isso contra mim. Sua voz baixou, tornando-se um murmúrio rouco, e ele estendeu a mão para tocar o joelho dela, um gesto reconfortante que enviou um calor inesperado pelo corpo dela. Eu cuido disso. Kang já está a caminho de Incheon. Seus pais vão ficar bem. Jian recuou ligeiramente, mas não o suficiente para quebrar o contato. O toque dele era firme, ancorando-a no caos. Cuidar como? Mandando mais tiros? Eu vivo vendendo bijuterias falsificadas, não atirando em gente. Isso é insano. Ela riu, um som forçado e amargo, tentando aliviar o peso no peito. Primeiro eu te empurro, agora sua gangue vai atrás da minha uma. Que tipo de karma coreano é esse? O humor saiu trêmulo, mas fez os cantos da boca dele se curvarem em um sorriso relutante, revelando dentes brancos e retos que suavizavam sua expressão predatória. Ele se levantou devagar, puxando-a consigo, as mãos nos braços dela como se temesse que ela evaporasse. Vem, preciso te mostrar algo. Não posso te deixar aqui sozinha. Guiou-a por um corredor curto, o piso de madeira rangendo sob seus passos, até uma sala adjacente, um escritório improvisado com paredes forradas de livros em coreano e inglês, e uma mesa cheia de papéis e um laptop aberto. O ar cheirava a couro e café forte, e uma janela dava para as luzes neon de Apgujeong, começando a acender ao entardecer. Min-ho trancou a porta atrás deles, o clique ecoando como uma sentença. Por quê? Vai me interrogar como uma espiã? Brincou ela, cruzando os braços para esconder o tremor. Mas seu coração batia forte, não só de medo. Havia algo na proximidade dele, no modo como seus olhos a seguiam, que a deixava tonta. Ele era o oposto de tudo que ela conhecia. Poder cru, misturado a uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Min-ho se aproximou da mesa, virando o laptop para ela. A tela mostrava imagens granuladas de câmeras de segurança. Sua família em Incheon, o pai tossindo no quintal apertado, a mãe pendurando roupas no varal. Eles estão seguros por enquanto. Meus homens os vigiam, mas você precisa entender o que eu faço. Ele pausou, os ombros tensos, e pela primeira vez, Jeon viu uma rachadura em sua armadura. Eu controlo as sombras de Seul. Contrabando no porto, cassinos em Gangnam, proteção para quem paga. Não sou um monstro, Jeon. Perdi minha própria família para isso. Uma emboscada em Itaewon, anos atrás. Foi por isso que subi, para vingar e proteger o que sobrou. As palavras saíram baixas, confessionais, e ele se virou para ela, os olhos escuros brilhando com uma dor crua. Ji-yeon sentiu um aperto no peito, empatia misturando-se à atração que crescia como uma febre. Eu sinto muito, murmurou ela, dando um passo à frente sem pensar.
Seus dedos roçaram o braço dele, sentindo o calor da pele sob a manga da camisa. Mas isso não me torna parte do seu mundo. Eu só quero voltar para minha vida chata de vender pulseiras e comer tteokbokki na rua. Ele riu baixinho, um som que vibrou no ar entre eles, e de repente sua mão subiu para o rosto dela, o polegar traçando a linha do queixo com uma delicadeza que contrastava com sua força. Sua vida chata? Você me empurrou como se eu fosse nada. Ninguém faz isso comigo. Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se ali, e o ar pareceu esquentar, carregado de tensão. Ji-yeon prendeu a respiração, o corpo inclinando-se involuntariamente para o dele. O cheiro amadeirado de seu perfume a envolveu, misturado ao suor leve da adrenalina, e ela sentiu o calor de seu peito a centímetros do dela. Seus lábios se aproximaram, quase se tocando, um quase beijo que fazia o sangue dela pulsar nas veias. Mas então, um barulho alto veio da porta principal do loft, batidas insistentes, seguidas de vozes em coreano agitado. Min-ho se afastou abruptamente, a mão caindo como se queimasse, o rosto endurecendo de novo. "Fique aqui", ordenou ele, a voz rouca de frustração. Ele saiu rápido, deixando-a sozinha com o coração disparado e o corpo ainda formigando do toque interrompido. Do lado de fora da sala, as vozes se elevaram. Era Tai, ofegante. "Chefe, é pior do que pensávamos. Os caras de Busan não estão só atrás da família dela. Eles plantaram um traidor no nosso círculo, alguém próximo." Ji-yeon se aproximou da porta entreaberta, o estômago revirando. Quem? E por que isso a arrastava ainda mais fundo nesse abismo de desejo e perigo? Min-ho praguejou, a voz baixa mas furiosa. "Traga-o aqui. Agora." Ele olhou para a porta da sala, os olhos encontrando os dela por um segundo, cheios de uma promessa sombria. E Ji-eun. Isso só começou. As batidas na porta ecoaram como trovões no silêncio tenso do loft, e Ji-eun se encolheu contra a parede da sala, o coração martelando no peito como se quisesse escapar. Ela ouvia fragmentos das vozes do lado de fora, Min-ho rosnando ordens em coreano afiado, Tai respondendo com urgência, e o som de passos pesados arrastando alguém para dentro. Traição, pensou ela, o estômago se revirando. Como sua vida de vendedora ambulante em Myeongdong havia virado isso. Um mundo de segredos e balas, onde um toque inocente a arrastava para o abismo. Mas pior que o medo era o formigamento residual na pele, onde os dedos dele haviam traçado seu queixo momentos antes. Desejo em meio ao caos. Era loucura, mas real. A porta da sala se abriu de repente, e Min-ho entrou, o rosto uma máscara de fúria controlada. Seus olhos escuros a encontraram imediatamente, suavizando por uma fração de segundo, antes de endurecerem de novo. "Fique atrás de mim", murmurou ele, puxando-a pelo braço com uma gentileza que contrastava com a tensão em seus músculos. Ji-eun obedeceu, o corpo colando ao dele involuntariamente, sentindo o calor de seu peito através da camisa fina. O cheiro amadeirado de seu perfume misturava-se agora a um leve suor de raiva, e ela mordeu o lábio para conter o arrepio que subia pela espinha. "Quem é o traidor?" sussurrou ela, a voz trêmula, mas curiosa apesar do pavor. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, guiou-a de volta à sala principal, onde Kang arrastava um homem algemado para o centro do loft. O traidor era alguém que Ji-yeon reconheceu vagamente. O jovem atlético que dirigira a van mais cedo? Não. Era outro, um dos bodyguards secundários de rosto pálido e olhos evasivos, suando profusamente sob as luzes baixas. "Chefe, eu juro, não fui eu", gaguejou o homem, o dialeto de Busan traindo sua origem mesmo antes das acusações. Min-ho o encarou como um predador, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Você vazou a localização dela, da família dela", rosnou Min-ho, a voz baixa e letal, ecoando no espaço amplo. Ele gesticulou para Tai, que jogou um celular na mesa, mensagens criptografadas enviadas para números de Busan, com fotos granuladas de Ji-eun no mercado e até do apartamento dela em um subúrbio de Seul. Ji-eun engasgou, o sangue gelando nas veias. Meu Deus,
Como? Eu mal saio de casa. Seus olhos voaram para Min-ho, uma mistura de traição e súplica. Ele a protegeu. Mas agora isso? Sua família em risco por causa de um empurrão impulsivo na rua? O traidor balbuciou desculpas, mas Min-ho o calou com um soco preciso no estômago, o impacto ecoando como um trovão abafado. O homem dobrou-se gemendo, e Kang o arrastou para fora, murmurando sobre limpeza em um tom que fez Ji-eun tremer. Ela se afastou de Min-ho, o pânico virando raiva. Você disse que cuidaria deles. Agora um dos seus me entregou como isca? Eu não pedi por isso. Deixe-me ir antes que matem minha uma por sua culpa. As palavras saíram afiadas, carregadas de frustração, e ela riu amargamente, esfregando os braços para afastar o frio, que não era só do ar-condicionado. Eu vendendo pulseiras falsas era perigoso demais. Pelo menos ninguém atirava em mim por isso. Min-ho se virou para ela, os olhos flamejando com uma dor que ele raramente mostrava. Ele deu um passo à frente, encurralando-a contra a parede da cozinha, o corpo dele a uma respiração de distância. Você acha que eu queria isso? Eu protejo o que é meu, Ji-eun. E você? Você se tornou isso desde que me empurrou como se eu fosse um idiota na calçada. Sua mão subiu, hesitante, tocando o rosto dela com os nós dos dedos, traçando a linha da bochecha suja de poeira do dia caótico. O toque era elétrico, enviando ondas de calor pelo corpo dela, misturando raiva e desejo em um turbilhão. Seus lábios se entreabriram, o hálito quente roçando o dela, e por um momento o mundo se resumiu àquele espaço mínimo entre eles. O pulsar acelerado de seus corações, o roçar sutil de suas coxas, o cheiro de couro e vanila que os unia. Eu não sou sua propriedade, sussurrou ela, mas sua voz falhou, o corpo traindo-a ao se inclinar para ele. Seus dedos se entrelaçaram nos da camisa dele, sentindo o músculo tenso por baixo, e um gemido baixo escapou de sua garganta quando ele pressionou a testa na dela. Você me assusta, mas me faz sentir viva, como se Seul não fosse só dívidas e multidões. Era uma confissão vulnerável, o conflito interno rasgando-a, fugir para a segurança da vida comum ou mergulhar no fogo desse homem perigoso. Min-ho gemeu baixinho, os lábios roçando os dela em um beijo quase, interrompido apenas pela campainha insistente do elevador. Ele se afastou, xingando em voz baixa, o peito arfando. Polícia. Os tiros em Myeongdong chamaram a atenção. Tai irrompeu na sala, o rosto pálido. Chefe, eles estão subindo, e há um mandado, por você e pela garota. Dizem que ela é cúmplice. Ji-eun congelou, o pavor a engolindo. Cúmplice? Ela, que mal conseguia pagar o aluguel. Min-ho a puxou para os fundos do loft, abrindo uma porta secreta para uma escadaria de emergência que levava às ruas de Apgujeong. Vá. Fuja para Incheon. Fique com sua família. Eu cuido disso. Mas seus olhos traíam o dilema. Lealdade à máfia que o moldara ou o amor nascente que o humanizava? Não sem você, rebateu ela, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Puxou-o para um beijo real, urgente. Os lábios se fundindo em um fogo que apagava o medo por segundos. Suas mãos exploraram o peito dele, sentindo o coração disparado, o calor da pele, enquanto sirenes uivavam ao longe. Mas então, um tiro ecoou do andar de cima, rivais infiltrados ou polícia. Min-ho a empurrou para a escada, o rosto contorcido em agonia. Vá, agora, ou nós dois morremos aqui. Ji-eun desceu correndo, o coração partido, mas no patamar, ouviu sua voz ecoar. Eu te encontro, jure isso. Lá embaixo, nas sombras da rua chuvosa, ela se escondeu em um beco, o dilema a corroendo. Voltar para salvá-lo ou sacrificar tudo pela segurança. Mas um carro preto surgiu na esquina, faróis cortando a noite, amigos ou inimigos. A chuva caía em lençóis grossos sobre as ruas de Apgujeong, transformando o asfalto reluzente em um espelho escorregadio de luzes neon e faróis borrados. Jeon corria pelo beco estreito, o coração ainda queimando do beijo apressado com Min-ho, os lábios inchados e o gosto salgado de lágrimas misturado ao dele.
Seus tênis encharcados chapinhavam nas poças e o vestido simples que usara o dia todo agora grudava na pele como uma segunda camada de arrependimento. Eu te encontro, jure isso, ecoavam as palavras dele em sua mente, um juramento que soava mais como maldição do que promessa. Como ela poderia jurar algo em um mundo que a jogara no abismo? O carro preto surgiu na esquina como um predador silencioso, os faróis cortando a cortina de água como lâminas. Ji-eun congelou, o fôlego preso na garganta, as mãos tremendo enquanto se encostava na parede úmida de um prédio abandonado. Amigos de Min-ho? Ou os cães de Busan? Farejando sua fraqueza. A porta do motorista se abriu e uma figura alta saiu, guarda-chuva na mão, o rosto parcialmente oculto pela sombra. Ji-yeon-si? Sou eu, Tai. O chefe mandou me buscar. Entre, rápido. A polícia está revistando o loft. Ela hesitou, os olhos estreitados contra a chuva, mas o reconhecimento veio como um alívio amargo. Tai, o jovem atlético que dirigira a van mais cedo, agora parecia exausto, olheiras profundas sob os olhos e uma bandagem improvisada no braço. Ele. Min-ho está bem? Perguntou ela, correndo para o carro sem esperar resposta, o corpo encharcado colando no banco de couro úmido. O motor ronronou baixo e eles saíram dali como fantasmas, serpenteando pelas avenidas chuvosas de Gangnam em direção ao sul, para Incheon. Dentro do carro, o ar era quente e carregado de tensão, o cheiro de chuva misturando-se ao de cigarro velho e desinfetante. Tai dirigia com mãos firmes, mas seus olhos dardejavam pelo retrovisor. Ele está encrencado. Os rivais infiltraram o prédio. Um tiroteio lá em cima. Min-ho mandou você para cá para proteger sua família. Eu levo você até o subúrbio, mas depois... Você some. Ordens dele. Ji-eun se encolheu no assento, os dedos traçando distraidamente o pulso onde ele a tocara horas antes. O formigamento ainda vivo como uma marca. Sumir? E ele? Ele jurou me encontrar, mas isso é loucura. Eu não sou espiã, Tai. Sou só uma idiota que empurrou o homem errado na rua. Tai riu baixinho, um som rouco que cortou o silêncio como uma faca. Idiota? Você o acordou, Ji-eun-si. O chefe é gelo puro. Anos lidando com traições desde que perdeu o irmão em uma emboscada no porto. Ele construiu tudo isso para vingar, para controlar o caos. Mas você o faz rir. E rir é perigoso nesse mundo. As palavras dele revelavam camadas que Min-ho escondera. Um passado de perdas que explicava a possessividade feroz, o toque hesitante que misturava proteção e fome. Ji-eun sentiu um aperto no peito, empatia florescendo como uma flor teimosa no concreto. Ele me contou um pouco sobre a família. Mas por que eu? Há milhares de mulheres em Seul que não empurrariam um mafioso. Por que você não correu? No mercado, no loft. E agora, mesmo com tudo isso, você quer voltar para ele. Tai pausou. Virando em uma estrada secundária que levava aos subúrbios industriais de Incheon, onde fábricas antigas cuspiam fumaça mesmo à noite. O traidor era um primo distante meu. Confiei nele, e agora o chefe duvida de todos, incluindo de mim, talvez. A confissão saiu pesada, e Ji-eun viu o conflito nos olhos dele pelo espelho, lealdade rachada, como a dela própria. Eles pararam a algumas quadras do apartamento dela. Um prédio cinza e apertado, cercado por pilhas de lixo e o zumbido distante de trens. A chuva diminuía para uma garoa fina, mas o ar ainda cheirava a metal molhado e quinti cozinhando em vizinhanças próximas. Sua Uma e Apa estão bem. Kang os tirou de lá horas atrás. Fingiram uma visita de parentes. Mas fique escondida. Os de Busan vão caçar qualquer rastro. Tai entregou a ela um celular pré-pago e um envelope com dinheiro. Wons amassados, o suficiente para meses de aluguel. Do chefe, ele disse para você comer algo decente, não só tteokbokki de rua. Ji-eun pegou o envelope, os dedos roçando os dele frios, e um riso trêmulo escapou. Ele se preocupa com minha dieta agora? Que romântico para um criminoso. Mas o humor era frágil, mascarando o vazio que crescia. Ela desceu do carro, o vento úmido chicoteando seu cabelo, e correu para o prédio subindo as escadas rangentes até o apartamento familiar. A porta se abriu para o abraço sufocante da mãe,
os olhos dela inchados de preocupação. Ji-euna, o que aconteceu? Um homem grande veio e nos levou para um hotel. Disse que era por segurança. O pai, tossindo levemente no sofá gasto, acenou com a cabeça, o rosto marcado por rugas profundas. Ela os abraçou forte, o cheiro de casa, arroz cozido e sabão barato, ancorando-a por um momento. Mas enquanto se sentava à mesa pequena, comendo uma tigela de jjigae quente que a mãe preparara, o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Estou vivo, mas o preço é alto. Fuja de Incheon amanhã. Não volte para mim ou nos matam aos dois. M. As palavras a atingiram como um soco, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, sentimentos inegáveis, amor nascendo no fogo da atração, do toque que prometia mais do que perigo. Ela não fugiria. Em vez disso, digitou de volta. Eu luto por nós. Me diga onde. Horas depois, deitada na cama estreita de sua infância, o som da chuva batendo na janela como um tambor de guerra, Ji-eun traçava planos arriscados em sua mente. Ligar para Tai, confrontar os rivais sozinha. O desejo por Min-ho pulsava como uma febre, o corpo ansiando pelo calor dele, pela pressão de seus lábios, mesmo sabendo que poderia custar tudo. Mas então, um barulho veio da rua, pneus chiando, vozes em coreano sussurrado. Ela se levantou, espiando pela cortina. 2 homens de casacos escuros, olhos varrendo o prédio. Eles a encontraram. E agora, com a família dormindo alheia, ela tinha que escolher: sacrificar o amor pela segurança ou arriscar uma confrontação que poderia mudar tudo. O celular vibrou de novo e o coração dela parou ao ler. Eles estão aí. Corra para a ponte do rio. Eu vou te buscar. A chuva fina persistia em Incheon, transformando as ruas estreitas em rios escuros que refletiam as luzes amarelas dos postes. Ji-eun apertou o celular contra o peito, o coração galopando como se quisesse romper as costelas. Eles estão aí, lera ela. E agora via os 2 homens de casacos escuros se aproximando do prédio, um deles falando ao telefone com voz rouca. Não havia tempo para acordar os pais. Eles dormiam exaustos no quarto ao lado, alheios ao pesadelo que ela trouxera para casa. Com um último olhar para a porta trancada, ela pegou uma jaqueta velha do pai e escapou pela janela dos fundos, descendo a escada de incêndio enferrujada que rangia como um aviso. Seus pés chapinhavam nas poças enquanto corria pelas vielas labirínticas do subúrbio, o ar salgado do porto próximo misturando-se ao cheiro de peixe e óleo diesel. A ponte do rio Han, não, aqui era o porto de Incheon, mas Min-ho devia se referir à ponte velha que ligava os bairros industriais, um marco enferrujado onde trens de carga passavam roncando à noite. Eu vou te buscar, prometera ele, e Ji-eun se agarrou àquilo como uma tábua de salvação, ignorando o cansaço que queimava nas pernas. Por que lutar por um homem que a arrastara para o inferno? Porque, no fundo, o toque dele, quente, possessivo, acendera algo nela que Seul nunca fizera, uma faísca de vida além das dívidas e da rotina. Os homens a seguiram, sombras ágeis nas curvas das ruas, e ela ouviu um grito abafado. Ei, garota! Para aí! Acelerou, o fôlego curto, virando em uma rua paralela que levava ao rio. O vento úmido chicoteava seu rosto, e lágrimas se misturavam à garoa, não só de medo, mas de raiva por ter se deixado envolver. Idiota! Murmurou para si mesma, rindo baixinho apesar de tudo. Empurrar um mafioso e acabar correndo como em um drama ruim. Mas o humor era frágil, uma armadura fina contra o pavor que crescia. Chegando à ponte, o rio escuro rugia abaixo, ondas batendo contra os pilares de concreto. As luzes do porto piscavam ao longe, navios fantasmas ancorados como sentinelas silenciosas. Ji-eun se escondeu atrás de uma pilastra, o peito arfando, e checou o celular. Nenhuma nova mensagem. Onde ele estava? Os perseguidores surgiram na extremidade oposta, silhuetas contra o brilho fraco de um poste, um deles sacando algo que reluzia como metal. Arma. Seu estômago revirou. Min-ho, sussurrou ela, o nome um talismã na escuridão.
Então, um ronco de motor cortou a noite. Um carro preto freando bruscamente na entrada da ponte. A porta se abriu e Min-ho saltou. O casaco longo esvoaçando como asas de corvo, o rosto iluminado pelos faróis. Seus olhos a encontraram imediatamente, afiados e cheios de uma fúria protetora que a fez tremer. "Ji-eun, aqui!" gritou ele, correndo para ela enquanto Tai e Kang surgiam de outro veículo, armas em punho. Os rivais hesitaram, mas um deles atirou. O estampido ecoou como um trovão, a bala ricocheteando no corrimão perto dela. Min-ho a alcançou em segundos, puxando-a para o chão atrás da pilastra, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo vivo. Seu peso era quente, reconfortante, o cheiro amadeirado de seu perfume misturando-se ao da chuva e do rio. "Eu disse para correr, não para esperar como isca", murmurou ele contra o ouvido dela, a voz rouca de alívio e irritação. Ji-eun riu ofegante, as mãos agarrando a camisa dele, sentindo o músculo tenso pulsar sob seus dedos. "E eu disse que luto por nós. Você acha que eu fugiria sem você? Depois de tudo isso?" Seus lábios roçaram o pescoço dele, um toque breve que enviou faíscas pelo corpo de ambos, desejo florescendo no meio do caos como uma flor teimosa. Os tiros continuaram, mas Kang e Tai revidaram, forçando os rivais a se abrigarem. Min-ho ergueu a cabeça, os olhos escuros flamejando enquanto sacava sua própria arma. "Fique abaixada. Eu acabo com isso agora." Ele se moveu como um predador, atirando com precisão letal. Um dos homens caiu, gemendo, o outro fugindo para as sombras do rio. Mas então, um clique metálico veio de trás. Outro rival escondido nas vigas da ponte mirava neles. Ji-eun viu primeiro, o pavor gelando seu sangue. "Min-ho, atrás!" Ele se virou, mas era tarde. O tiro ecoou. E Min-ho grunhiu, o ombro explodindo em dor vermelha. Caiu de joelhos, a arma escorregando de sua mão, e Ji-eun gritou, o mundo se resumindo a ele. Sem pensar, ela pegou a arma dele do chão, as mãos tremendo, e atirou. O recuo a jogou para trás, mas acertou o atirador, que despencou no rio com um splash distante. Tai correu para eles, ajudando Min-ho a se levantar, enquanto Kang algemava o sobrevivente. "Você atirou", murmurou Min-ho, o rosto pálido pela perda de sangue, mas os olhos cheios de admiração e algo mais profundo. Amor cru, exposto. Ji-eun se ajoelhou ao lado dele, rasgando a manga da própria jaqueta para estancar o ferimento. As lágrimas caindo quentes em sua pele. "Eu disse que luto. Por você, idiota. Não vou te perder por causa de um empurrão na rua." Ele riu fraco, a mão subindo para acariciar o rosto dela, o polegar traçando seus lábios com uma ternura que derretia o gelo de sua alma mafiosa. "Você me salvou 2 vezes hoje, empurrando e atirando. Como eu vivo sem isso?" Tai os ajudou a entrar no carro, o motor rugindo enquanto fugiam para uma clínica clandestina em Incheon. Lá, sob luzes frias e o cheiro de antisséptico, um médico remendou o ombro de Min-ho, enquanto Ji-eun segurava sua mão, os dedos entrelaçados como uma promessa. Quando o curativo foi feito, ele a puxou para perto, ignorando a dor, e a beijou, devagar, profundo, os lábios se movendo com uma fome contida que falava de noites perdidas e desejos adiados. O beijo era fogo e chuva, o corpo dela se moldando ao dele no sofá estreito, o calor de sua pele contra a dela, apagando o frio da ponte. "Eu saio disso", sussurrou ele contra sua boca, a voz rouca de emoção. "Pela você, vendo o que o mundo mafioso faz, perco tudo se te perder. Meus homens assumem, eu sumo com você, uma vida nova, longe de Seul." Ji-eun recuou ligeiramente, os olhos nos dele, o coração inchando com uma mistura de alívio e medo. E se não der? Sua lealdade, as regras. Mas ele a silenciou com outro beijo, mais suave, a mão no cangote dela, o polegar traçando círculos que acalmavam e incendiavam. "Dá. Porque você me mostrou que há mais que sombras. Humor no caos, desejo no perigo. Eu te amo, vendedora teimosa." As palavras eram o twist. O chefe invencível, vulnerável,
escolhendo o amor sobre o império. Horas depois, no amanhecer cinzento, eles dirigiram para o norte, deixando Incheon para trás. Ji-eun dirigia agora, a mão dele no joelho dela, um toque simples que prometia eternidade. Para onde? Perguntou ela, um sorriso tímido nos lábios. Qualquer lugar sem balas. Mas primeiro, Teokbokki decente. Nada de rua. Ele riu. O som ecoando no carro como um novo começo, e eles cruzaram a ponte uma última vez. O rio brilhando ao sol nascente. Livre, juntos, o desejo entre eles, um fogo que iluminava o caminho.